Ele é coautor desse paper, falando sobre privacidade no blockchain e o equilíbrio com a compliance regulatória. Então, esse paper, ele introduz as privacy pools, tá? Onde, utilizando Zero Knowledge Proofs, e isso aqui também daria para ser utilizado no Bitcoin, tá? Isso aqui também poderia ser utilizado no Bitcoin. A privacy pool é o seguinte, eu vou tentar explicar em termos simples como que ela funciona, né? Você utiliza, muita gente compra Bitcoin em exchange. Bitcoin exchange tem precedência, certo? Tem precedência. O Bitcoin veio para sua conta, pro meu legal. Por quê? A exchange teria sido obrigada a fazer o KYC. Mas você não é obrigado a abrir as suas wallets para todo mundo, de onde você vai receber dinheiro, o cara vai saber tudo o que você fez antes e tudo o que você fez depois, a partir do endereço da wallet. Isso acontece tanto no Bitcoin como acontece no Ethereum, certo? A partir do momento que o cara tem o seu endereço de wallet, se você utiliza a mesma wallet para fazer todo tipo de transação, todo o seu histórico fica aberto, todo o seu futuro fica aberto também a partir do momento que começa a traquear aquele recurso que saiu da wallet para onde foi. Então, eles sugerem aqui a criação de umas privacy pools. O que seria? A privacy pool é uma integração à la Tornado Cash, mas que quando você fosse fazer a transação na privacy pool, você depositasse uma espécie de recibo criptográfico feito com Zero Knowledge Proofs, que apenas atestasse que aquele depósito, ele é proveniente de um fundo, o recurso é proveniente de uma origem legal, não é de um golpe, de alguma coisa, de uma fraude, de um hack, alguma coisa assim. Então, como que funcionaria? Você tem a sua wallet, as instituições que transferem para você mesmo pode fazer essa prova utilizando Zero Knowledge Proof. Lembrando que a prova de Zero Knowledge Proof, ela não exibe conteúdo, não exibe origem de destino, ela é apenas uma prova. Ela comprova que os fundos são originários de uma fonte legal, legítima, com procedência. É como se fosse um recibo de procedência do Bitcoin ou do Ether, tá? Quando você vai depositar, por exemplo, numa Tornado Cash da vida, nessa privacy pool, você depositaria também o recibo. E aí, quando você fosse fazer o pagamento de alguma coisa, aí você poderia fazer o pagamento. Como a privacy pool, ela só vai receber criptomoedas com essa prova de origem, seja ela um KYC que foi feito em tal lugar, tal, você poderia utilizar essa criptomoeda para pagar coisas sem ninguém encher o saco. Então, imagina que seria, você não tá mostrando a identidade para o Mixer ou para a privacy pool. Você não tá fazendo KYC para esses caras. Você tá apenas comprovando que a origem desse recurso a origem é lícita. Só isso. E aí o fundo, essa privacy pool permitiria que o fundo, que esses recursos fossem juntados com os outros e feito pagamento a partir de lá. Porque a partir desse momento que você faz o pagamento, cara, se eu faço um trabalho para alguém, eu não quero abrir a minha wallet com todos os meus recursos, todos os meus NFTs, todas as minhas shitcoins, todas as minhas memecoins, todos os tralhas e lixos que eu posso ter na minha wallet, né? Eu posso querer manter a privacidade sobre o meu histórico de moedas, seja ela no Bitcoin ou não. Quem determina que o fundo é proveniente do crime? André, o fundo é proveniente de crime quando alguns endereços, eles tenham sido penalizados por sanções ou terem sido colocados em listas. Então, o que acontece? A privacy pool, ela não julga, mas o que acontece é que quando você faz a prova de conhecimento zero, o Zero Knowledge Proof, que ele vai olhar on-chain por onde aquele recurso passou, esse Zero Knowledge Proof, caso o fundo tenha passado por algum lugar ilícito, porque foi registrado, vai ficar, não tem um endereço registrado, mas o Zero Knowledge Proof somente diz que passou por tais endereços, sem mostrar os endereços. E o fundo, quando ele recebe, ele vai saber, olhando para aquela Zero Knowledge Proof, se todo o rastreio que foi feito, os fundos são lícitos ou considerados ilícitos, sem exibir a origem. Porque pelo blockchain ele consegue ver todos os endereços por onde passou aquele fundo. É essa que é a ideia, tá? É essa que é a ideia.
Então, é uma coisa muito interessante o que está sendo feito aqui, viu? É uma coisa muito interessante. Então, tem o pessoal aqui, ó, da Ethereum Foundation, da Chain Analysis, da Universidade de Basel e o termo de Privacy Pools que eles estão colocando, justamente para você ter uma prova de conhecimento zero com Zero Knowledge Proof, baseado na origem dos recursos. Eu achei isso muito legal, real, assim. E aí é uma espécie de Tornado Cash, que poderia... É uma mistura de T-Analysis com Tornado, mais ou menos, só que sem mostrar a identidade ou as origens, porque isso fica tudo oculto dentro da prova de conhecimento zero. Fica tudo oculto no Zero Knowledge Proof. E aí, a Privacy Pool, ela vai conseguir ver, na hora que você depositar esse recibo, ela vai saber se algum ponto do registro é de endereço sancionado, é de REC, é de alguma coisa assim, saca? Sem precisar expor nem a identidade, nem a origem do recurso. E aí, uma vez depositado nessa espécie de Tornado Cash, aí você pode fazer o pagamento, ou receber recurso também, né? Receber recurso ou fazer o pagamento, sem que a pessoa tenha acesso aos seus endereços. Por isso que são pools de privacidade. É muito legal. Isso tá nesse paper, que eu vou colocar o link para vocês aí na tela. Vou colar no chat também. Cara, esse é um projeto, na boa, esse é um projeto muito, muito, muito legal. Muito legal, tá? E isso pode ser aplicado também no Bitcoin, tá? Ó, com o uso de ZK Snarks e tal, e Tornado Cash, como que você mistura... Não é uma flag, é um ZK Snark. É uma prova, cara, é um recibo. Esse recibo, a forma como é construído o recibo, ele vai, para poder criar fazer a computação daquele endereço, ele vai olhar todas as origens, todos os caminhos por onde essa moeda passou e vai compilar em um recibo. Não é uma flag, é um recibo, tá? A pool, ela é capaz de ler o recibo. Ela é capaz de ler o recibo e identificar se o recibo foi criado utilizando endereços marcados ou não. O André Mazo colocou uma coisa muito séria ali, ó. Meu receio é com quem organiza as blacklists. Concordo contigo, André Mazo. Essas blacklists, elas vão ter sido feitas ou pelo governo americano, tá? Vão ter sido feitos ou pelo governo americano ou em conjunto com, sei lá, uma consulta com a Chain Analysis. Muito provavelmente. Eu acho que para funcionar, eles deveriam marcar os endereços só... Isso, a finalidade é você poder transacionar com privacidade sem expor nem o seu endereço, nem o seu histórico de transações nas suas wallets. A finalidade é essa, tá? A finalidade é você utilizando ZK Snark, trazendo provas de conhecimento zero, Zero Knowledge Proof, você poder utilizar ferramentas, mixers, como Tornado Cash, de uma maneira que permita que as pessoas utilizem essas ferramentas sem serem criminalizadas pelo governo dos Estados Unidos. É esse que é o negócio, tá? Então, se a pessoa já fez um KYC, a moeda... Não é para marcar o dinheiro sujo. Quem tá marcando o dinheiro sujo é o governo americano. Quem tá marcando o dinheiro sujo não somos nós, não são as entidades privadas. Quem tá marcando é o governo americano. Isso aqui é uma tentativa de tornar legal à vista da lei. É uma tentativa de tornar legal e permitir que dentro da lei as pessoas não sejam criminalizadas por utilizar CoinJoins, por utilizar Tornado Cash, tá? Mas é óbvio que você sempre vai ter que confiar que quem tá montando as listas são pessoas decentes. Não é para dar poder ao governo, é para permitir que as pessoas, apesar de um governo autoritário que determina o que as pessoas possam fazer ou não, para fazer que dentro desse ambiente onde o governo existe, o governo está cada vez impondo mais restrições às vidas das pessoas, você possa contornar e fazer uso de ferramentas de privacidade sem que o governo te considere um criminoso. Não é para dar legalidade e poder ao governo. É para dentro deste ambiente estabelecido, onde o governo já impõe a sua autoridade através de coisas absurdas, como o que fizeram com o Tornado Cash, as pessoas possam ainda assim fazer uso de ferramentas de privacidade, sem serem criminalizadas. Então são alternativas, são tentativas dentro de um ambiente
Concordo, Mike. Eu concordo. Mas não é porque o governo pode vir a criminalizar essa tentativa também que essa tentativa não deva ser feita. Eu acho que é esse o ponto. Acho que não é porque o governo ele pode vir a te sacanear numa nova coisa que essas coisas a tentativa não deve nem ser feita. Justamente pelo fato das tentativas serem feitas que a gente encontra tantas alternativas pro que o governo faz. Onde o governo tenta minar as nossas liberdades a todo momento, né? Essa é mais uma delas. Então o governo foi lá e botou uma regra pesadíssima em cima de um smart contract e acharam uma maneira, dentro do que o governo oferece hoje como arcabouço, de se contornar. Eu acho que isso é válido. Acho que é extremamente válido. É mais uma tentativa. E se essa tentativa não der certo, que venham outras. Mas que não parem de criar alternativas para cada vez que o governo criar uma coisa restringindo a nossa liberdade de maneira autoritária e arbitrária, que não parem, que não se sintam desestimulados e continuem criando alternativas que possam garantir a privacidade das pessoas dentro desse ecossistema, dentro desse mundo conectado. É esse que é o ponto. O governo vai continuar tentando limitar, assim como a gente viu no comecinho da live de hoje, a nova narrativa do governo europeu em relação às CBDCs e os problemas que eles estão passando. As pessoas estão mais espertas. Senão eles não estariam, conforme a gente viu no começo da live, senão eles não iam estar tentando mudar a narrativa e falando disso tão abertamente, falando, cara, as pessoas não confiam na gente, eles acham que a gente tá mentindo, então a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar que a gente não tá mentindo. Bem feito! Eles fizeram isso. O governo criou esse ambiente onde as pessoas desacreditam cada vez mais. É culpa deles, não é culpa nossa. Eles se colocaram nessa posição. E o que a gente faz, a gente que está no lado fraco da coisa? A gente continua tentando criar meios para contornar as decisões arbitrárias, absurdas, totalitárias que o governo vem impondo. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. E esse estudo aqui, ele foi feito junto com uma universidade, junto com a Chain Analysis, e chegaram à conclusão que falaram assim, cara, se fizer desse jeito, utilizando a pessoa que vai utilizar, a pessoa que quer utilizar a ferramenta de privacidade, seja ela, isso aqui poderia ser implementado numa Monero, isso aqui poderia ser implementado nos CoinJoins de Bitcoin, isso aqui poderia ser implementado no Ethereum, né? E esse modelo aqui, eles chegaram à conclusão e falaram, cara, se o problema todo é garantir que a origem não seja fundos provenientes, o fundo que vai para o mixer não sejam fundos provenientes de coisas que eles já taxaram, é problema do governo. Se ele quer taxar, se não foi taxado pelo governo, não é. Se o endereço não foi taxado pelo governo, não é fundo ilícito. O governo tem que fazer seu esforço aí e continuar, né? E fazer a sua desgraceira. Então o ponto é, se pro governo a questão toda gira ao redor disso, vamos fazer alguma coisa que possa contornar. Como que contorna? Criando um recibo que não exiba a origem, não exiba a identidade, tá? Preserve toda essa informação, mas que seja utilizado o Zero Knowledge Proofs para compilar os endereços, o histórico, tudo, em uma prova de conhecimento zero. Que é isso que o Zero Knowledge Proof faz. É exatamente isso que o ZK Snarks faz, tá? Um uso de ZK Snarks, que eu já falei para vocês aqui, tá no meu GitHub. Eu fiz lá um sistema de voto digital em blockchain, onde no momento do voto, ele faz um recibo de voto para você utilizando o Zero Knowledge Proofs e te entrega o recibo. O recibo é impossível olhar para o recibo e saber em quem você votou, mas o recibo prova que você votou naquela eleição. Você votou. É isso que o recibo faz, tá? Isso pode ser utilizado para pools, pode ser utilizado para empresas, em última instância para governos. Poderia o modelo. Então aquilo lá prova que você votou sem exibir em quem você votou, sem exibir a sua identidade. Ele é um recibo ao portador. É um recibo ao portador, tá? Aí você pega aquele recibo, mostra o recibo e o recibo fala assim, olha, realmente, nesta eleição, a pessoa votou. Votou em quem? Não importa. Mas ele prova de maneira irrefutável,
por causa da criptografia, que aquela identidade, aquela pessoa, aquela identidade votou naquela eleição, sem expor nada, tá? É isso que o Zero Knowledge Proofs vai fazer aqui. Ele vai provar de maneira irrefutável que aqueles fundos não passaram por nenhum dos endereços que tenham sido sancionados, ou que passou pelo endereço que foi sancionado. Ele vai fazer uma prova de histórico sem exibir o histórico. E aí, o Mixer, o CoinJoin, na hora que você for fazer uso dele, for enviar recursos para ele, você manda também a prova, tá? Você manda a prova. E aí isso fica vinculado. Falou, tá aqui, ó, posso usar. E aí pessoas que querem receber recursos ou fazer pagamentos para trabalho, quer fazer doação. Por exemplo, é óbvio que no caso da guerra para a Ucrânia, eles levantaram um monte de recursos lá para a Ucrânia. Mas você acha que é bacana que o governo russo tivesse acesso aos endereços e às identidades das pessoas que doaram para a Ucrânia? Você acha que isso é seguro para sua vida? Que a Rússia saiba que você fez uma doação para a Ucrânia? É óbvio que não. É necessário que a pessoa aumente a privacidade das suas transações, né, nesses momentos, por exemplo, tá? E para você não ter problema com o governo, para dizer que você está financiando crime, financiando terrorista, tal, que eles mapearam, esse tipo de solução pode fazer muito sentido, tá? O D1D Experto lá mandou, não poderão usar uma prerrogativa ou até um modelo de governança sobre a questão da identidade digital? Farão, tá? Por isso que o Zero Knowledge Proofs é tão importante. O Planeta Bitcoin falou, o governo vai fazer uma coisa para convencer as pessoas, punição. Pois é, esse modelo é um modelo que foi pensado junto com inúmeras instituições, até a universidade, até a Chainalysis, para chegar num modelo onde o governo, nesse momento, não poderia vir retalhar contra você. Porque você está provando para a rede que fez tudo certo, a rede pode existir, os devs que desenvolvem essas pools de privacidade tipo Tornado Cash não poderiam ser presos, como aconteceu com os devs do Tornado Cash, tá? Esses caras não poderiam ser presos, por quê? Está garantindo, que é o que os caras usaram como argumento, eles adotaram as melhores práticas para garantir que esses recursos não sejam provenientes ou destinados a fins ilícitos. Quem disse? Quem vai montar a blocklist aí é o governo. É problema dele, não é nosso. É que o que a gente pode falar é que essa é uma tentativa legítima para contornar o que o governo americano, principalmente, e europeu vai fazer na sequência, estão fazendo para tentar limitar a privacidade das pessoas. E isso aqui é uma das ferramentas que pode permitir que a privacidade seja restaurada, tá? É isso, tá? É essa a minha análise sobre o que está sendo feito aqui. E eu acho válido. E eu espero que as pessoas possam continuar desenvolvendo, ou ter a liberdade de continuar desenvolvendo coisas para tentar contornar essas atitudes autoritárias, arbitrárias, totalitárias que alguns governos vêm tomando em relação à nossa liberdade no mundo digital, em relação à nossa privacidade nesse mundo digital, tá? Bom, galera, eu acho que vou encerrar a live, já deu 2 horas, eu vou ter que encerrar a live porque a gente tem aula daqui a pouco e a gente tem tarefa de casa pra fazer, tá? Mas teve bastante conteúdo na live de hoje, né? O Nostra me falou, Ed, quando você cria uma nova senha pra algum site ou qualquer outro lugar que exige uma senha forte, você tá usando um password generator? Eu uso. Como você verifica o strength disso? Pô, velho, eu coloco pelo menos 30 caracteres. Com pontos, caracteres especiais, letras maiúsculas e números, tá? O strength que a gente tem disponível hoje é esse, tá? Eu não costumo gerar senhas com seeds de palavras, com sequências de palavras. Eu sei que é muito forte. É muito forte, mas eu continuo utilizando o modelo mais antigo, mas que é muito forte. Uma senha que contenha caracteres especiais, maiúsculas e minúsculas, pontuação e números. Ela tem que ter uma quantidade grande desses algarismos e senhas com pelo menos 30 caracteres com uma quantidade muito grande desses algarismos misturada. Então isso é uma senha relativamente forte, tá? Senha forte, Sansão com cabelo grande, pô, né? Tá? É isso. Ou Aquiles sem o calcanhar, né? Porque se você já cortar o calcanhar do Aquiles, já acaba com o problema, porque é lá que tá o ponto fraco, né? Tira fora, né? É isso, Nostrum. É assim que eu normalmente faço senhas fortes, tá?
Ah, e se existem aplicações que fazem uso do... Tem alguns notebooks que eles já vêm com um dispositivo interno que ajuda na criação de senhas fortes, tá? Tem alguns. O que você tem que prestar atenção é que se o seu notebook possui esse chip seguro, que é o mesmo que vai aí para criar cartão de crédito, essas coisas, tá? Se tem esse componente seguro, que é o mesmo que tem no celular, tal, tem laptops que vem com isso aí. Você tem que tomar cuidado só se ele não tá guardando essas senhas. Porque tem um exploit recente, que ainda depende de atualização, não foi atualizada ainda, que os caras conseguiram bypassar. O que aconteceu? Aqui, eu vou falar, é um pouco mais técnico, um pouquinho técnico, só mais para vocês terem ideia. Vamos lá.